Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho. Muito bom dia, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, PVC. A Tudo bola jóia. rolou nos campeonatos estaduais para todos os lados nesse fim de semana. O que você consegue destacar de tudo isso que nós assistimos? O Grêmio. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Não temos mais nem o que discutir aqui no quadro, tá? Tudo certo. O Grêmio ganhou tão fácil quanto o Grêmio ganhou de 4-0 da Avenida, né? O Internacional fez 2-1 sofrendo no final. Mas assim, vamos chegar à situação mais dramática, que é a do São Paulo. Mas o Campeonato Mineiro chamou muita atenção, porque desde 2005, 21 anos atrás, não acontecia de os dois gigantes. O América venceu, mas o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre e o Atlético empatou com o Betim. Desde 2005, quando o Cruzeiro empatou com a URT e o Atlético perdeu para a Caldense, desde então não acontecia de Atlético e Cruzeiro não vencerem na primeira rodada do Campeonato Mineiro. E naquele ano ganhou o campeonato o Ipatinga. Então, chamou atenção por causa disso. O Palmeiras jogou uma partida média, mas eu acho uma loucura a gente estar dizendo que o calendário melhorou. E é claro que tem particularidades e teve muita generosidade, muito boa intenção na mudança do calendário da CBF. Mas assim, não dá pra gente dizer que o calendário tá melhor numa pré-temporada que os times entram em campo no quarto dia de treino, né? O Palmeiras se apresentou domingo, fez exames médicos segunda, treinou terça, quarta, quinta, sexta e jogou sábado. E essa situação do Corinthians, o Corinthians jogou bem contra a Ponte Preta, fez 3-0, verdade que a Ponte não conseguiu inscrever seus reforços porque tem um banimento de transferência, mas o Corinthians jogou bem. O Santos deu uma animada ganhando de 2-1 e o Gabigol fazendo gol, teve mau trabalho defensivo, mas jogou bem no ataque. E o São Paulo tomou 3-0, o São Paulo nunca tinha perdido em Mirassol até outubro. Aí foi jogar contra o Mirassol em outubro pelo Brasileiro, tomou 3-0. Ontem tomou 3-0 de novo fora o baile. Até melhorou um pouco no segundo tempo, mas é muito ruim, muito sem esperança. É a maior crise institucional do São Paulo desde 1935. Por que 35? São Paulo foi fundado em 30 e em 35 por uma crise política, pela tentativa de fazer uma filiação à CBD e tinha discordância. O São Paulo teve uma fusão com o Clube de Regatas Tietê, e por isso teve que ser refundado, porque 205 sócios se fundiram com o Clube de Regatas Tietê, que até hoje, até 2012, existia ali na Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo. Desde então, o São Paulo não tinha uma crise institucional tão grave quanto essa daqui. É derrota para o Mirassol na estreia, é o segundo ano seguido que é o único grande sem vencer, e na sexta-feira tem a votação do impeachment. O Flamengo empatou nos acréscimos com o gol do menino Iago, que tinha sido o herói do Mundial Sub-20, mas é o jogo da quinta rodada do campeonato antecipado, né? O time Sub-20 do Flamengo praticamente jogou o Wallace Ian, que deu o passe, mas o Campeonato Carioca vai começar de verdade na quarta-feira. E nós tivemos também o Campeonato Baiano, né? O Bahia vencendo o Jequié. O Bahia também venceu, o Campeonato Baiano começou, o Pernambucano começou, mas eu acho que um outro destaque, Cássia, para mim, é fora do Brasil. E tem a ver com o Brasil, que é o Barcelona e Real Madrid da Supercopa, que teve uma atuação de gala do Rafinha. O Rafinha foi o grande jogador da Supercopa porque fez 2 gols e deu um passe para gol na quarta-feira contra o Atlético Bilbao. E ontem foi o destaque do jogo com 2 gols. O Barcelona venceu o Real Madrid por 3-2. O Vinícius Júnior, para mim, fez o gol mais espetacular da sua carreira. Tem que ver se ele vai concordar com isso ou se ele elege um outro gol. E quando você vê Rafinha, Vinícius Júnior, e aí tem Estevão, tem o Rodrigo, que ontem jogou uma boa partida, uma partida nota 6,5. Ainda tem o Henrique fazendo gol. O Brasil não tem uma seleção, mas jogador para montar essa seleção até junho, tem. E se tiver todo mundo jogando bem em junho, o Brasil volta a ser candidato.
E tem um ponto que eu queria chamar a atenção ainda, olhando para os campeonatos estaduais. Você citou, por exemplo, o gol que garantiu o empate para o Flamengo que entrou com um time lá todo jovem, né? Então não é de se surpreender que tenha sido um jovem que fez o gol, mas os jovens fizeram o gol. Você começou o seu comentário falando do Grêmio, falando do Roger, ou não falando, mas falando da vitória do Grêmio, que teve um gol de Roger com 17 anos, tinham 2 garotos de 17 anos. O Inter ganha de virada no dia seguinte, também com um gol de garoto, né? Do Diego Costa. E por assim vai, né? E o Bahia do Juan, que a Cássia citou, o Bahia ganhou de 4-2 no Jequié, com 2 gols do Juan, que também é um garoto. Isso é um ponto para a gente também ponderar. Eu estou falando dessa coisa da seleção brasileira poder conseguir, a partir dos jogadores que possui, montar um time que hoje não tem. Mas assim, por mais que a gente fique procurando para saber se vai ter Ronaldo, Romário, Rivaldo, Bebeto, para não falar de Pelé e Garrincha, a quantidade de jogador que brota no Brasil é uma grandeza. O Brasil desperdiça muito talento, até porque tem muita gente que fica rica muito rápido e não consegue ter estrutura emocional para lidar com isso. Mas a quantidade de jogador que nasce no Brasil continua sendo gigantesca, até porque o Brasil, entre os países de futebol, é o de maior extensão territorial, né? A gente joga futebol da margem do Rio Guaíba até a margem do Rio Amazonas. E tem uma coisa curiosa, já que nós estamos falando desses jovens todos, tem uma coisa que me incomoda muito, é você ver esses talentos surgindo na base. Nós estamos com a própria Copinha em andamento nesse momento, e de repente esse jovem nem veste a camisa do time profissional e vai embora. Tem um fato que está acontecendo agora lá no Sul, que é a contratação do TT como grande reforço do Grêmio. E esse reforço do Grêmio era da base do Grêmio. E eu nunca vi ele jogando com a camisa titular, pode ter jogado uma partida ou outra, mas eu nunca vi ele jogando como camisa titular do Grêmio, como profissional. Agora ele é contratado como um grande reforço, ele vem lá de fora, paga-se uma fortuna para trazê-lo de volta, né? E quando ele sai, no caso do TT, ele não saiu para jogar no Real Madrid nem no Barcelona, diferente do Endrick ou do Estevão, que foi pro Chelsea, ou do Oscar, que saiu do Internacional para ir para o Chelsea, ou do David Neres, que foi para o Ajax. Ele foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então, o Brasil tem uma condição, no mínimo, para concorrer com a Ucrânia, e a Ucrânia em guerra, que é outra história, né? Mas a Ucrânia antes da guerra, o Brasil tem que ter o potencial para ser a 5ª, 4ª liga do mundo e conseguir, mais do que contratar jogadores da América do Sul, não sou contra, mas mais do que contratar jogadores da América do Sul que a Europa não quer, é lutar para manter jogadores que nascem aqui e que a Europa quer, mas vai querer na hora que ele achar que está pronto para ir e na hora que o clube achar que é hora de liberar. Não a qualquer duas mariolas. Tá bom, meu amigo. Um abraço para você. Até mais. Até amanhã, meu. Até amanhã, cara. Até amanhã, PVC. 9 horas.